desesperador. Momentos de pânico mesmo. Sentimento de insegurança, medo, né? Para ser sincero, assim, eu acho que não acreditava. A gente duvidava um pouco que não iria chegar até aqui, né? Eu sou Vivian Filier, estou secretária de saúde do município de Santa Gertrudes. Nós, eu, o antigo prefeito Rogério, a gente vivia um cenário de desespero, essa é a verdade. Diante da estrutura de saúde que o município tem, que embora já avançamos muito, melhoramos bastante, mas ainda não era satisfatório para a gente vencer essa pandemia nessa velocidade que ela chegou e de uma maneira tão avassaladora, não é? Então foi assustador imaginar que a gente pudesse perder vidas de mãos atadas. Essa é bem o cenário assim que me vem à lembrança, o desespero da gente chorar junto mesmo, de desespero. E agora? Meu nome é Regis Sentoma, sou enfermeiro. O meu cargo na Prefeitura de Santa Gertrudes é diretor de enfermagem do município. Acho que a força de Deus nos ajudou a conseguir montar uma estrutura para poder dar o suporte para esses pacientes durante o período crítico da pandemia. Meu nome é Leonardo Caldeira de Godoy, eu sou diretor clínico do município. Uma doença nova, uma doença que não tinha tratamento, não existe ainda, um tratamento específico, mas era uma coisa nova onde a medicina ainda não sabia como se comportar diante dessa pandemia que estava chegando, Da nossa população economicamente ativa, de 35 aos 60 anos, é a nossa maior população no município. E naquela ocasião, essa doença acometia mais idosos. Então, assim, sinceramente, Deus olhou assim para o município de Santa Gertrudes e Ele estendeu as duas mãos sobre nós poderosamente, porque enquanto os outros municípios estavam enterrando pessoas, a gente ainda estava numa posição mais amena. Me chamo Antônio Carlos Silvério, mais conhecido como Kiko. Funcionário, antes de me aposentar, da construtora Bianco, começou a aparecer com mais intensidade. Eu percebi assim, realmente, com mais certeza, o dia que eu tive aqui no postinho da família, aqui com a doutora Aline Filier, ela constatou fielmente que eu estava com Covid. Maria Silvia Valdanha Silvério. Sou aposentada, mas quando começamos a perder alguns amigos próximos, começou a preocupar. E principalmente começamos a perder uns jovens, A gente bolou um protocolo, pelas orientações que a gente tinha do Ministério da Saúde, A gente sempre seguiu esse protocolo em questão de testagem, quando que deveria testar, com quantos dias de sintomas, como que seria o isolamento dessas pessoas em relação à parte de vida social, ao trabalho, para não espalhar mais a doença, As condutas clínicas, elas foram tomadas diante dos protocolos que o Ministério da Saúde ia soltando no decorrer da pandemia, Então era a única forma que se tinha para estar tratando esses pacientes na época. Bom, o primeiro plano era ter condição de sustentar uma situação. Então, era ter medicamento, era ter EPIs, porque a gente tinha uma quantidade de equipamentos de proteção, evidentemente, gases, luvas, máscaras, mas não era na condição, na quantidade que a gente viveu, Então, e a gente não conseguia comprar.
mesmo porque houve um superfaturamento dos produtos na ocasião. Era uma situação que ninguém achava nada, não achava avental, não achava máscara, não achava luva, não achava medicação para fazer as intervenções necessárias. Apesar de toda a tecnologia aí nos dias de hoje, mas era uma doença totalmente desconhecida, né? Ninguém sabia, nem os cientistas estavam sabendo como lidar com essa situação. Foi um desafio, né? Mas o trabalho de toda a equipe do hospital, da Secretaria de Saúde, a Prefeitura, que deu todo o suporte para a gente, foi possível a gente se organizar, né? Tanto de estrutura, tivemos que contratar mais médicos nesse período da pandemia aí, porque ficamos com 2 pronto-socorros, né? Era uma doença nova, onde a gente sabia do contágio enorme dela, né? E não só, às vezes, pelo contato físico, mas também como superfícies, contato no ambiente que a gente estava, a contaminação era muito intensa, né? E essa questão de voltar para casa, daí a gente seguia os protocolos, deixar tênis para fora, sapato para fora, higienizar. A gente se colocava no lugar do próprio paciente, no lugar da família. O nosso cuidado de nós não nos contaminarmos e também não levar isso para os nossos entes queridos em casa. Tinha pacientes que nós ficamos aqui 2, 3 dias entubado, aguardando uma vaga para ser transferido, e a gente sabia que a gente tinha que transferir esse paciente porque era uma chance que a gente ia poder dar para ele. Era uma coisa que tinha que ser muito bem pensada, e justamente porque a gente sempre estava muito preocupada, inclusive, com a infecção dos funcionários, né, nessa situação, e que, evidentemente, a gente não conseguiu segurar. É um clima bem tenso, um estresse, né, e a gente fica de mãos atadas, né, porque a gente podemos, assim, investir muito, tudo que a gente podia investir para salvar o paciente, e às vezes não conseguia, né. Felizmente, a maioria tiveram quadros leves, mas a gente perdeu uma funcionária exemplar. Perdeu uma funcionária exemplar que rebaixou muito, muito rápido. A gente não conseguiu salvar. Foi um mal-estar horrível. Eu não conseguia, nem ela me deixou dirigir de casa aqui, que é lá do postinho aqui, que são para 3 quarteirões. Ele ficou com a saturação baixa. Nós fomos ainda normalmente, porque a gente não achava de uma internação de nada. Fomos normalmente para o PSF e lá que constatou que era urgente, emergente, que tinha que ir para o pronto-socorro. Eu falei comigo, se é para o meu bem que eu tenho que me internar, certo? Eu vou. Se Deus quiser, eu vou fazer tudo o que precisar. Então, vendo que ele ia indo para o isolamento numa cadeira de roda, a gente tinha assim, eu já tinha a noção que a gente ia perder ele, né? E meu filho, que me deu força nessa hora, ele fez, não, nós vamos vencer. Nós temos Deus e nós vamos vencer essa parte da doença. Nós vamos vir buscar o pai aqui. Parece que eles já vão preparando a gente quando está. Assim, não sei se vai sedando a gente alguma coisa, né? Então, parece que eu estava aceitando ser entubado, porque eu não senti ser entubado. Os boletins, a gente recebia boletim diário, e é grave, muito grave. Então, começamos a conscientizar a neta aqui, principalmente, que estava desesperada. Por causa do vô, ela não podia vir aqui na casa da avó também, era tudo por telefone. Então, nós começamos a conscientizar a família, todo mundo, que é risco de morte. Então, a gente tinha que viver um dia de cada vez. Praticamente, eu não deixei nem meu número do celular no hospital, porque eu não queria que tocasse, né? Eu acordei, né? Estou enxergando, estou vendo parede, estou vendo pessoas passando de um lado e do outro. Eu falei, então, muitas pessoas falam que é difícil você voltar, né? De uma intubação. Eu falei, então,
e perguntava quando estava na hora de eu ir embora, já falou, Deus, você está sarando. Era 4 horas da tarde e meu filho gosta de assistir jogo, estava assistindo. Daí ele ligou e falou assim, mãe, tem uma notícia, é notícia boa, mãe, é notícia boa. O pai teve alta e vai indo para o quarto e nós precisamos estar lá dentro de 20 minutos. E eu peguei e virei para ele e falei assim, eu já estou com a roupa de ir, eu já estou indo. E eu falei, eu vou me apegar na oração para mim ver se eu rezando eu não durmo, assim no dia estando claro eu não vou sentir mais sono. E eu te confesso, Gabriel, que nessa noite eu acho que eu rezei mais de umas 5.000 Ave Marias. Foi bastante emocionante. Eles aqui depois foi sabendo que eles não acreditavam que eu estava vivo, que eu podia ter sido perdido por lá. Parece que eu tinha realmente, graças a Deus, nascido de novo mesmo, né? Nossa, a gente não cabia de alegria, de contentamento, de felicidade. E como agradecer? E como agradecer esse Deus? Como agradecer esse povo que sabia que não podia vir me ver, mas vinha aqui na minha casa e deixava pendurado sacolinha com lanche, com comida. Os amigos vinham e daí falava, abre o portão que nós vamos deixar as coisas aí. Os outros vinham e falavam assim, põe o lixo aí na porta que eu vou levar embora para você. O outro lava roupa, a outra fazia comida. Então, como agradecer tudo isso que nós recebemos, né? E os anjos que Deus pôs na nossa vida. É isso aí. O tratamento que eu tive aqui, também tudo pelo SUS, médico, enfermeiro, tudo de primeira linha, certo? Nunca tive nada assim, nenhuma dor, sempre atendido ali com os enfermeiros, sempre disposto a precisar de uma coisa ou de outra. O SUS para mim, certo, foi acho que até melhor do que um hospital particular. Nunca me faltou um copo d'água. Como profissional, fica o aprendizado, né, por tudo que a gente passou aí. Isso daí também teve um crescimento profissional. Com tudo isso, a gente teve que se reorganizar, mudar hábitos. Para o mundo, acho que tem que ficar um alerta aí que a gente tem que se cuidar, preservar a saúde, procurar fazer os exames de rotina, estar sempre em dia com a saúde e se cuidar. Nunca pensei em viver tudo isso na minha vida. Que a gente tem que olhar para o próximo. Porque a gente não sabe, todo mundo está sujeito a passar por certas coisas e é difícil. E a gente tem que olhar mais para o próximo. Com a graça de Deus mesmo, estamos vivos aí, forte, de novo. O sentimento é de gratidão e uma mudança grande na nossa vida. Viver um dia de cada vez e agradecer que jeito. O que nós recebemos, as nossas graças, foi através de orações. Então a gente ora pelos que precisam agora. E depois também ver alguns pacientes que saíram daqui entubado e a gente encontrar eles na rua depois, bem mesmo. Isso foi. Acho que é gratificante. Eu falo que o Sistema Único de Saúde é a melhor e maior escola que eu já vivi. Acontece de tudo, tem todo tipo de patologia, tem tudo que você puder imaginar, acontece no nosso colo. E aí tem hora que eu olho para a situação e penso, não sei como resolver. E aí eu, Vivian, hoje, depois desse cenário pandêmico, sabe, Gabriel, eu decidi que, diante disso eu penso, eu faço uma pergunta a mim. Se fosse Deus, o que Ele faria? E eu consigo resolver. Até a gravação desses depoimentos, a Covid havia feito mais de 660 mil vítimas só no Brasil. Aos que perderam pessoas queridas, nossos sinceros sentimentos. Aos que venceram, valorize a vida. Aos que lutaram no enfrentamento da pandemia, o nosso muito obrigado. Viva a vida! Viva o SUS!